Rejeição, fracasso, aquele medo de ouvir um não, são barreiras que, nossa, paralisam muita gente. Mas, e se essas mesmas barreiras fossem, na verdade, as ferramentas mais poderosas para o sucesso? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos explorar 3 princípios clássicos que podem mudar completamente a nossa relação com os obstáculos e nos ajudar a conquistar qualquer objetivo. E a fonte para essa nossa análise é um verdadeiro clássico, M.R. Koppmeyer. O autor não era um teórico, não. Ele foi presidente de 8 corporações e conselheiro de mais de 100 empresas. Ou seja, as estratégias que a gente vai ver aqui foram testadas e comprovadas no mundo real. Elas são simples, diretas e, o mais importante, elas funcionam. Então, o nosso ponto de partida é o maior obstáculo de todos: o medo. Mais especificamente, o medo da rejeição. Aquele medo de pedir alguma coisa e ouvir um não. Esse sentimento é universal e, segundo Koppmeyer, é a principal razão pela qual as pessoas simplesmente não alcançam o que querem. Pensa nisso só por um segundo. Aquela promoção que nunca foi pedida, aquele projeto que nunca saiu da gaveta, aquela conversa super importante que ficou para depois. O medo de um não muitas vezes impede a gente de sequer tentar, sabe? É como garantir o fracasso antes mesmo de começar o jogo. Mas tem uma lógica bem simples que desmonta esse medo por completo. A lógica por trás disso é até que bem simples, apesar do medo parecer uma coisa super complexa. Se alguém pede algo que ainda não tem e a resposta é não, o que foi perdido de verdade? Absolutamente nada. A situação continua a mesma. Agora, se a resposta for sim, o ganho é total. A questão toda é que o medo não é sobre uma perda real, é sobre o golpe que a rejeição dá no nosso ego. Mas na ponta do lápis, a matemática da situação é clara. Só existe potencial de ganho. Tá, mas e o que fazer quando o não inevitavelmente acontece? Ao invés de ver isso como um beco sem saída, Koppmeyer enxerga o não como um ponto de partida. E a ferramenta para isso é uma única pergunta, uma palavrinha que pode mudar o jogo todo. A mudança de perspectiva aqui é tudo. Um não raramente é a resposta final. Quase sempre é só a ponta do iceberg, sabe? Escondendo a verdadeira objeção por baixo. O objetivo não é desistir, mas sim descobrir qual é essa razão que está oculta. E o processo é bem direto. Primeiro, ao ouvir o não, a surpresa tem que ser genuína, como se um sim fosse a única resposta esperada. Isso já pode fazer outra pessoa pensar 2 vezes. Daí, com calma e curiosidade, nunca com agressividade, a pergunta é simples: por quê? A resposta a essa pergunta é ouro puro. Ela revela o verdadeiro obstáculo e aí permite ajustar a abordagem e tentar de novo, mas agora com a informação certa em mãos. Beleza, agora vamos sair da tática de uma única conversa para pensar numa estratégia de longo prazo. Chegamos na segunda ferramenta. E é uma ideia que constrói resiliência e confiança com base em algo tão seguro quanto a matemática. A lei das médias funciona quase como uma garantia de sucesso. Ela basicamente diz que, se a gente tentar vezes o suficiente, uma porcentagem das respostas vai ser sim. E não importa o tamanho dessa porcentagem, contanto que a gente continue persistindo, os sucessos vão aparecer. Isso tira o peso de cada não individual e coloca o foco no processo. Esse conceito aqui é libertador. O objetivo não é conseguir um sim todas as vezes, nem mesmo na maioria delas. É simplesmente conseguir sims o suficiente para alcançar o objetivo. Isso acaba com aquela pressão por perfeição, sabe? A lição aqui é muito poderosa. O sucesso não é um jogo de acertos perfeitos. É um jogo de números e de persistência. A lei das médias garante que a persistência vai ser recompensada. Cada não que a gente leva, estatisticamente, só nos aproxima do próximo sim. Agora, a ferramenta final é talvez a mais contraintuitiva e a mais poderosa de todas. E se o fracasso não fosse algo a ser evitado, mas sim o próprio caminho para a vitória? Thomas Edison é o exemplo perfeito dessa filosofia. A famosa citação dele já dá a dica, né? O sucesso dele não veio de um estalo de genialidade, mas de um volume absurdo de trabalho e de fracassos. E o que esse número significa? Antes de encontrar uma fonte que realmente funcionasse para borracha natural, a equipe do Edison testou 17.000 variedades de plantas. 17.000 fracassos para chegar a um único sucesso. Isso redefine completamente a nossa escala do que significa tentar. O segredo do Edison era que ele não via os fracassos como derrotas. Cada tentativa que não dava certo era um dado valioso. Era uma maneira de eliminar uma possibilidade, o que, por definição, o deixava mais perto da solução. O fracasso se tornou um processo de eliminação, um mapa que guiava ele direto para o sucesso. Então, como é que a gente conecta tudo isso?
Juntando essas ideias, a gente forma uma nova mentalidade, um verdadeiro kit de ferramentas de resiliência para enfrentar qualquer desafio. Então, resumindo o nosso kit de ferramentas. Primeiro, quando encontrar resistência, use a pergunta por quê para descobrir a objeção real. Segundo, confie na lei das médias para manter a persistência, sabendo que os resultados vão vir. E terceiro, abrace o fracasso, trate cada erro como um professor que aponta o caminho certo. A mudança fundamental é essa aqui: parar de ver a rejeição, o fracasso e a estatística como obstáculos no caminho. Eles não são barreiras. Na verdade, eles são os ingredientes necessários e inevitáveis na receita do sucesso. Eles são parte do processo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Seu fracasso não pode ser evitado, e na verdade é um pré-requisito para grandes conquistas. A única atitude lógica é usá-lo de forma estratégica. A questão não é se vamos fracassar, mas como vamos usar cada fracasso para avançar em direção ao sucesso.